Bom dia a todos. Quero convidar para fazer parte da mesa onde iremos discutir a Lei Orçamentária Anual, o deputado Bruno Toledo, deputado Léo Loureiro, deputada Flávia Cavalcante, deputado André Monteiro, deputado Lelo Maia. Quero convidar também o secretário George Santoro, representando a Secretaria da Fazenda. Convidar o secretário Gabriel, que veio representando a secretária Renata, da CEPLAG. É que está aqui. Fazer o papelzinho aqui com as coisas que levaram. Cadê o papel? Cadê o papel? Levaram, foi tudo. Quero convidar também o Dr. Carlos Eduardo, representando a Defensoria Pública. Convidar o Dr. Carlos Roberto, representando o Procurador-Geral do Ministério Público, Dr. Márcio Roberto. Audiência pública para discutir o projeto de lei 1028/2022, que estima as receitas e fixa as despesas do Estado de Alagoas para o exercício financeiro de 2022. O objetivo dessa audiência é discutir o projeto de lei oriundo do Poder Executivo, mensagem número 70/2022, referente ao projeto de lei que estima receitas e despesas e fixa despesas do Estado de Alagoas para o exercício de 2023. Esta audiência pública será realizada em atendimento disposto no artigo 48, parágrafo único da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, alterado pelo artigo 1º da Lei Complementar número 131, de 27 de maio de 2004, parágrafo 2º do artigo 176 da Constituição Estadual e no regimento interno da Assembleia Legislativa. Convido o secretário da Fazenda, o secretário George Santoro, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Satisfação estar aqui de novo. Deputado Giovan, presidente da comissão, muito obrigado pela oportunidade. Deputado Bruno, deputado Léo Loureiro, deputada Fátima, Bruno Toledo, André Monteiro, o meu companheiro defensor público geral, doutor Carlos Eduardo. É uma satisfação estar aqui presente, falar mais uma vez numa audiência sobre a Lei Orçamentária Anual. É um projeto muito importante, talvez seja o projeto mais importante que o Legislativo debate nessa casa todos os anos, e num cenário bem diferente, né? Aliás, tem sido desafiador os últimos anos, e a gente tem enfrentado muitas mudanças na economia, né? Principalmente num cenário em que a gente vem de uma pandemia. Na sequência, vem uma guerra na Ucrânia e
o desafio de um recrudescimento de uma pandemia que a gente espera que não aconteça, mas a gente já tem notícias de vários países do mundo com um aumento no número de casos do Covid-19. Dentro desse cenário, a gente fez um projeto de estimativa de receitas para 2023, em que a gente nos deparamos, pode passar, por favor? Nos deparamos com um cenário global bem conturbado. Os países do mundo inteiro vêm aumentando juros, né? O Banco Central Europeu aumentou juros, o Banco Central Americano sai de uma taxa de juros praticamente de zero e provavelmente chegará a 5% esse ano, um momento bem diferente, bem há muitos anos os Estados Unidos não sobe tanto a taxa de juros, e o Brasil se antecipou, fez uma antecipação do aumento da taxa de juros, mas já há uma precificação de nova rodada de aumento, apesar da inflação ter cedido bastante aqui. De um lado, por causa das alterações tributárias, que eu vou comentar mais à frente em relação ao ICMS, e de outro, pela início de um processo da economia um pouco mais recessiva, apesar dos últimos números da economia em relação à produção industrial terem sido bastante interessantes, bastante bons. Pode passar? E aí a previsão do PIB para o próximo ano é uma previsão bastante modesta do crescimento do PIB, né? A gente tem um desafio da retomada das cadeias logísticas do mundo inteiro, ainda afetada pela questão da guerra, da pandemia, crise de gás em alguns países, e a gente vai ter ainda um preço alto das commodities nos próximos anos, o que ajuda, de um lado, a arrecadação dos estados e municípios, principalmente nas transferências federais do Fundo de Participação dos Estados e do FPM. Pode passar. E aí a gente tem aí essa variação, a previsão para o ano que vem do PIB e do IPCA, ou seja, a gente está vendo aí um PIB batendo ali na faixa de 2% para o ano que vem, a projeção, né? Então a gente tem aí uma situação ainda de uma inflação ainda elevada e um baixo crescimento do PIB ainda para o próximo ano. Eu acredito que isso deva permanecer assim, esse cenário, se não piorar por causa da elevação da taxa de juros, né, no mundo inteiro, né? Então é um cenário preocupante quando a gente olha as taxas de juros dos títulos do Brasil no futuro. Nas taxas mais longas está subindo essas taxas de juros, ainda continua subindo. Bateu mais de 14%, maior que a Selic atual. Pode passar? A dívida pública aí do governo federal teve um efeito bom aí por causa é um efeito muito mais pelas taxas de inflação, né? Porque os principais itens de arrecadação do governo federal cresceram acima da média e isso acabou ajudando a dívida líquida do governo federal a cair nesse primeiro momento. Mas isso não vai acontecer, esse efeito estatístico está no fim do prazo dele. A tendência é ter um aumento do endividamento público devido ao déficit fiscal que aconteceu esse ano e nos últimos anos. Ou seja, no período dos últimos 4 anos, a gente tem aí um buraco entre receitas e despesas do governo federal superior a 800 bilhões de reais, e o novo governo que entra parece que tem a intenção de manter essa trajetória, o que gera uma expectativa futura de aumento desse endividamento, o que é um tanto quanto perigoso. Pode passar? E aí a gente mostra um pouquinho do resultado do governo federal, né? O resultado esse ano, como eu falei, um efeito estatístico ainda da questão da inflação, mas para o ano que vem já com um cenário mais duro em relação a isso. Pode passar? Pode passar? Bom. Câmbio, aí a gente está vendo o efeito aí da valorização do dólar, e isso acaba afetando um pouco a gente, porque eu estou falando desses dados, porque a gente tem um pedaço da despesa pública que está no orçamento do Estado, que é a dívida do Estado, cerca de 22%, 25% da nossa dívida é em câmbio, são operações de crédito com bancos multilaterais, a gente tem com o Banco Mundial, com o BID e com a CAF. Esses 3 bancos, a CAF menos, que os investimentos ainda
estão se iniciando, mas o serviço da dívida é afetado pelo aumento da taxa de câmbio. E, do outra maneira, a dívida interna do Brasil, com a permanência da taxa Selic acima dos 13,75, aumenta a necessidade de um serviço maior da dívida do Estado. E essa é a nossa previsão, que está na LOA para 2023, é um aumento do serviço da dívida para o ano que vem. Pode passar? Aí os parâmetros que a gente usou para fazer as projeções do projeto de lei, um crescimento do PIB para o ano que vem bastante aquém do que a gente quer para o país, uma taxa de câmbio ainda alta, bem desvalorizada o real em relação ao dólar, e uma taxa de inflação reduzida para o ano que vem, o que é um bom sinal que a gente pode ter uma sequência de redução dessa taxa Selic para o futuro, que ainda se mantém com uma previsão bastante alta, de 2 dígitos para o próximo ano, e isso acaba sendo um desafio a mais para as contas do Estado, para a conta da maioria dos municípios que tem endividamento atrelado à Selic. Pode passar? Aí a gente fez uma previsão de receita, eu vou parar um pouquinho para explicar essa previsão. A gente teve esse ano, na verdade, em junho, a aprovação da Lei Complementar 192 e depois, na sequência, a Lei Complementar 194. Essas duas leis, elas modificam a tributação do ICMS em relação aos combustíveis, à energia, às telecomunicações e ao transporte. Nas nossas estimativas iniciais, a gente imaginou perder em torno de 1 bilhão e 200 ano em relação a essas alterações. Na prática, a gente está estimando agora, revisando essas estimativas de perda de receita para R$1 bilhão, o que é extremamente significativo. Nós estamos falando que o Estado está perdendo líquido cerca de mais de 15% da sua receita corrente líquida. Então tem sido bastante desafiador para todos os estados da federação esse cenário. O Estado, para cumprir a lei, teve que ajuizar seguidamente ações judiciais, que infelizmente o governo federal não cumpriu a lei e não fez a compensação de imediato da dívida, como estava previsto na lei federal. A gente seguidamente ganhou, primeiramente com o ministro Fux e depois em 2 decisões seguidas do ministro Barroso, a compensação da dívida. Infelizmente, a União não está cumprindo a compensação da dívida no prazo legal dos contratos, o que pode trazer algum desconforto para a gente em relação aos bancos multilaterais, e que a gente comunicou novamente ao Supremo, pedindo inclusive estabelecimento de multa para o ministro da Fazenda, porque novamente a União ela não está pagando em dia, como está previsto na decisão judicial e como está previsto na lei complementar, ou seja, era para ter pago, por exemplo, o contrato do Banco Interamericano há 5 dias atrás. Ele não pagou, vai pagar hoje. Soube que foi pagar hoje. Então, isso cria uma inadimplência por parte do governo federal de forma equivocada. Então, a gente comunicou ao ministro que isso está acontecendo e para a gente poder ter esse cumprimento em dia, como está previsto na legislação. Não sei se os senhores sabem, mas essa discussão está no Supremo Tribunal Federal. Não só essa, mas de todos os estados da federação. Foi criada uma comissão de conciliação pelo ministro Gilmar Mendes. Já tivemos várias reuniões, estamos na fase final dessa conciliação e a gente espera que nessa comissão saia uma solução para essa perda de receita dos estados, pelo menos que a gente consiga ter uma transição em relação a essa perda para o próximo ano de 2023, para a gente ter esse enfrentamento. Eu acho que é uma medida muito salutar, essa transição, e eu acredito que nos últimos encontros essa negociação avançou, o que pode nos ajudar a ter uma arrecadação extra. Então, só para ficar claro, parte da dívida de julho para dezembro, e foi uma perda de arrecadação, a gente está se fazendo a compensação dela, não pagando a dívida em relação à perda de ICMS. Agora, no final desse mês, a parte dos municípios
depois de quase um mês de atraso, o Tesouro Nacional finalmente decidiu como vai ser feita a contabilização dessas operações. E a gente vai começar a pagar o repasse aos municípios, a parte que cabe aos municípios de 25%, conforme está na Lei Complementar 194. Então, a gente acredita que já, a partir do próximo, final da próxima semana, a gente vai fazer o pagamento dos municípios, da primeira parcela, referente ao mês de julho e agosto, e a cada 15 dias a gente vai pagando as compensações que já foram feitas até a gente conseguir completar o ciclo até dezembro. Até o final, início de janeiro, na verdade, a gente vai conseguir completar esse ciclo. Bom, pode passar, acho que terminamos. Tem aí os riscos para a previsão de orçamento desse ano, a questão, como eu falei agora, da mudança da legislação tributária, a oscilação do câmbio por causa do aumento das taxas de juros, risco inflacionário que a gente está vendo aí ainda resistente, e essa questão do retorno do Covid, que é um retorno que a gente tem se preocupado um pouco. Ontem saiu o anúncio que agora a ANAC vai obrigar todo mundo a usar máscara novamente nos voos. Então há uma tendência a ter algum período aí que possa atrapalhar a economia e que a gente fica um pouco preocupado. A gente espera que isso seja resolvido com a nova vacina aprovada ontem, que é a vacina que vai permitir a gente ter um 2023 mais seguro para todos. Pode passar, por favor? Era isso que eu queria colocar, explicar um pouquinho a sistemática e essa organização que a gente vai ter que enfrentar de readequação a essa mudança tributária. A gente deve terminar o ano com uma arrecadação tributária praticamente menor que a variação da inflação. Deputado Bruno, esse ano, infelizmente, a gente não vai ter um superávit orçamentário, porque a gente perdeu muita receita com essas alterações do ICMS, e a gente, felizmente, tinha se preparado, tinha feito caixa para ter esse tipo de risco fiscal, né? Então, o Estado sempre vem se organizando desde 2015, isso permitiu a gente fazer uma transição ainda dura, e a gente está fazendo algumas adequações que o governo vai fazer nessa transição para o próximo ciclo de 4 anos do governo, mas necessárias a se adaptar a essas mudanças tributárias que foram feitas e aguardando que seja feita com sucesso essa negociação no Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado a todos. Estou à disposição para tirar dúvidas. Gostaria de registrar a presença do deputado Lobão, deputado Dudu Ronalça e deputado Ronaldo Medeiros. Convido o secretário Gabriel para fazer uso da palavra representando a Secretaria de Planejamento. Bom dia, deputado Gilvan, presidente da comissão. Bom dia, deputado Bruno, Léo Loureiro, do Ronalza, deputada Flávia, a quem eu cumprimento, deputado Ronaldo, todos os parlamentares aqui presentes, aos membros dos poderes que estão representados, secretário Jorge Santoro, e às assessorias dos parlamentares e aos técnicos da CEPLAG e da Cefaz, a quem eu agradeço pela dedicação nesses 2 anos que estou trabalhando na CEPLAG. É um trabalho árduo e, às vezes, imperceptível dessa equipe que trabalha na gestão fiscal e econômica do Estado. Então, aproveito a oportunidade para agradecer, até pela passagem do Dia do Servidor recentemente. Eu venho representando a secretária Renata, a pedido da secretária Renata, pois ela não pôde comparecer por estar compondo a comitiva do governador lá na Inglaterra e pediu para eu representá-la. Vou passar para os senhores e para as senhoras um pouco do panorama, né? Mas aí já numa visão mais da despesa, o secretário Santoro passou mais na visão da receita, e aí é um comparativo mais do status que temos hoje com o desafio que teremos no ano que vem. Aqui rapidamente, só passando uma definição da LOA, a nossa peça orçamentária que vai cuidar da estimativa de arrecadação e da estimativa das despesas públicas, dos gastos públicos.
ela é prevista na Constituição Federal e ela tem que estar compatível com a LDO, que é uma peça do ciclo orçamentário que já foi aprovada aqui por esta casa. Tem 3 esferas dentro dessa peça orçamentária. A esfera fiscal, que dispõe das receitas e despesas vinculadas aos fundos, órgãos e entidades. A despesa de seguridade social, que cuida da parte previdenciária e despesas de saúde e assistência social. E a esfera de investimento, que é onde o Estado faz alocação de recursos, onde ele detém capital social das empresas. Aqui é uma visão do PELOA consolidado, um quadro consolidado, que estará em votação nessa casa. Nós temos aqui, nós fizemos uma projeção, a gente tem acompanhado as despesas de 2022, a gente fez uma projeção de como deve terminar o ano, mas a gente sabe que tem muitos atos e fatos contábeis que vão acontecer, esse valor tende a diminuir, mas o comparativo com a LOA 2023, até pela visão que o secretário Santoro trouxe do cenário macroeconômico nacional e mundial, a gente prevê uma variação de 9,3%. E mesmo assim, o volume de investimento nas empresas estatais a gente conseguiu manter dentro da peça orçamentária. Em razão da gente ter esse cenário de redução no volume de recursos disponíveis para despesa, a gente manteve o padrão de orçamento para os poderes, sem prejudicá-los. Então, a gente vai fazer esse ajuste dentro do Poder Executivo, mas dentro dos demais poderes a gente está mantendo a mesma proporção de orçamento disponível. Já no quadro do Poder Executivo, a gente abre o detalhamento de despesas. A gente vê no comparativo, e aí muito condizente com o cenário que o secretário Santoro passou aqui, em razão desse déficit de arrecadação do ICMS vinculado à dinâmica do governo federal de ter reduzido a alíquota dos combustíveis, que está estimada em R$1 bilhão. Então, isso vai refletir na nossa capacidade de despesa. A gente fez a previsão ali de variação na despesa de pessoal, já considerando todas as progressões de carreira, o chamado crescimento vegetativo da folha. Por isso que ela sobe um pouquinho. A gente teve entrada de concursados também esse ano, mas isso vai se equalizando ao longo do tempo. Os juros e encargos da dívida, há um aumento em razão das taxas pactuadas, né, com o governo federal, e acaba que esse comportamento da economia impacta em razão da inflação, do IPCA, isso faz aumentar naturalmente as despesas com a dívida. Ali nas despesas correntes, há uma redução, mas não é muito alarmante, porque isso é uma acomodação de orçamento. Algumas despesas, até esse ano, rodavam dentro das despesas correntes, que eram a questão de alguns contratos precarizados na área de saúde, na área de educação, e os concursos públicos vieram corrigindo isso, e essa despesa sai dessa rúbrica de despesa corrente e vai para juros e encargos. E a tendência também é que esse valor projetado ele reduza, porque esse ano a gente teve a aplicação de uma inflação alta no reajuste de alguns contratos e a questão cambial. Então a gente acredita que com o trabalho técnico da CEPLAG a gente consiga acomodar essas despesas correntes, até pelos esforços que o governo tem feito nos últimos 8 anos para regularizar a distribuição dentro do orçamento. O volume de investimento, pode voltar, por favor? O volume de investimento ele reduz um pouco, mas mesmo assim, Alagoas continua sendo um dos 3 estados que mais investe no Brasil, proporcionalmente. Ano passado foi o estado que mais investiu, inclusive com recurso próprio. Nós fomos, pelo ranking de competitividade, o estado que mais investiu, mais aplicou recursos orçamentários e investimentos, cerca de 30% do orçamento total, e a gente mantém esse padrão para devolver para a sociedade alagoana uma qualidade de vida melhor e uma eficiência. As inversões financeiras, a gente está prevendo um pequeno aumento, até para uma gestão patrimonial do Estado. A gente vai trabalhar, dar liquidez para esse patrimônio, e a amortização da dívida também a gente está prevendo conseguir amortizar para reduzir o impacto de juros mais para frente. E aí na acomodação final dá essa diferença de 1,5 bi, 1 bi muito explicado pela queda de arrecadação, e os outros 500 mil, a gente está entendendo que essa projeção para 22 é muito alta, ela vai se acomodar, e aí a peça orçamentária fecha certinho dentro da previsão de receita. Foram respeitados aí os limites constitucionais para a questão da educação,
ali desdobrado o repasse do Fundeb, recursos ordinários e transferências a municípios. A questão do Fundeb também sofre um pouco uma queda de arrecadação, porque uma parcela do Fundeb é contida dentro do ICMS, e aí com a questão dos combustíveis, há esse impacto no Fundeb. Na área da saúde também nós preservamos o investimento de 12%, conforme previsto constitucionalmente. Então vamos manter aí toda a estrutura de saúde funcionando com a capacidade que ela necessita. A reserva de contingência também foi mantida dentro dos limites constitucionais, e no fato das emendas constitucionais parlamentares, as emendas parlamentares impositivas, a gente aplica a proporção de 1%. Então ali a gente tem um volume total que vai ser para o ano que vem, que vai ser rateado entre os 27 deputados. Pode passar, por favor. E aqui a gente chega no valor por deputado. Pode passar, por favor. Vai ser R$ 4.572.722 para cada parlamentar fazer suas indicações. A gente teve presente aqui a convite do professor Luna para poder conversar com as nossas assessorias dos deputados sobre como fazer as indicações das emendas. Então, acredito que nos próximos dias os senhores já vão encaminhar para a comissão e essas emendas impositivas dentro do regramento que temos hoje. Aproveito até para agradecer ao Luna essa parceria que a gente tem com a parte técnica da Assembleia. A gente sempre está conversando e tentando dinamizar e atender os interesses dos parlamentares. No mais, é agradecer a todos vocês pela atenção. Nos colocamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas. Colocamos à disposição lá na CEPLAG também. Caso tenham dúvidas, ainda persistam dúvidas sobre indicações de emendas, a gente também vai estar à disposição. Desejo um ótimo final de manhã a todos e continuo à disposição. Obrigado. Agradeço ao secretário George, ao secretário Gabriel, que fez todas as explanações. Não havendo nenhum inscrito para fazer uso da palavra, declaro encerrado a audiência pública que discute a Lei Orçamentária Anual, Lei 10.028 de 2022. Agradeço a todos os presentes, a todos os órgãos que mandaram seus representantes para que possa estar aqui presente. Agradecer a todos vocês e esperamos que todos tenham um final de ano muito importante e que em 2023 a Secretaria da Fazenda e a CEPLAG possa trazer boas novidades para o estado de Alagoas e que a gente possa continuar crescendo e se desenvolvendo. Muito obrigado, minha gente.